Graça e paz. Tanta coisa boa já aconteceu nessa noite, né, irmãos? Mas nós ainda temos que ouvir da palavra do Senhor. E eu trouxe aqui hoje para nós juntos pensarmos num estudo que fala sobre uma lei que está sendo recitada na Bíblia, em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Essa lei não está ali nas leis de Moisés, e eu acredito que mesmo assim essa é uma das leis, provavelmente a lei mais falada na Bíblia. É uma lei que nós costumamos chamar ela de lei da semeadura, né? Mas também pode ser chamada de lei da semeadura e da colheita, ou da semeadura e da ceifa, né? Mas é uma lei em que muitos personagens bíblicos que escreveram parte das Escrituras mencionaram. Mas antes de estar iniciando essa mensagem, eu gostaria de mais uma vez que nós fechássemos os nossos olhos, que nós pudéssemos orar ao Senhor, pedindo a Ele o direcionamento neste momento, nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, por tudo que o Senhor já nos fez presenciar aqui nessa noite, pelo momento de oração, de louvores, agora pelo momento que nós tivemos aqui com essa família apresentando essa linda criança ao Senhor, e que agora para nosso coração esteja voltado à tua palavra, que nós possamos sair daqui realmente edificados por ela, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios do Espírito Santo, debaixo do direcionamento que o Senhor tem para nós nessa noite acerca da tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a lei da semeadura, como eu disse, ela está presente em toda a Bíblia. Nós podemos citar vários textos e personagens, mas vou citar apenas alguns aqui rapidamente. Lá em Provérbios 22:8 diz assim que o que semear perversidade colherá males. Em Provérbios 11 diz que o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Em Eclesiastes 11:14 diz que quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Salmo 126:5 diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O profeta Oséias, repreendendo o povo pela sua idolatria, ele diz que os que semeiam ventos também ceifarão tormentas. E assim nós podemos citar outros textos. Nós vamos depois ler novos textos aqui no Novo Testamento, que fala sobre essa lei, a lei da semeadura, que em sua essência diz que aquilo que se colhe será plantado. Uma regra bastante básica, se nós pararmos para analisar, é bastante lógica, mas existem alguns aspectos que nós podemos pensar sobre essa lei, que nós vemos aqui. Alguns personagens bíblicos também são exemplos para nós quando nós falamos de colher o que foi plantado, Muitos deles a gente pode recordar aqui, às vezes até no aspecto negativo, Por exemplo, Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, cometeu o pecado do adultério e colheu como consequência a ruína dos seus filhos, Muitos dos seus filhos em guerra, o seu lar em destruição, Em outra oportunidade, Davi não foi fiel ao Senhor, e com isso ele colheu, entre aspas, ele perdeu o direito de construir o templo, ficou para Salomão. Moisés recebeu a ordem do Senhor para que ele falasse a rocha, e ele feriu a rocha, e como consequência ele colheu não entrar na terra prometida, Então vários personagens. Nós podemos lembrar aqui também de Jonas, que decidiu não obedecer ao Senhor e acabou engolido por um peixe, Então essa lei da semeadura, a gente, desde o Jardim do Éden, onde nós vemos que também foi colhida uma consequência diante do que foi semeado por Adão e por Eva, até as promessas que nós temos para os fim dos tempos, nós vemos que essa lei, ela é uma lei
válida, que está ativa, né? Mas eu gostaria de conceituar aqui duas passagens nesse primeiro momento do Novo Testamento. A primeira está em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que é um texto que a gente até lê bastante aqui na igreja, principalmente quando nós vamos falar ali das ofertas, dos dízimos. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos acerca do que diz esse texto, em sua essência. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, para nós fazermos a leitura. Em 2 Coríntios 9, 6, o apóstolo Paulo diz assim: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, ceifará ou colherá. E o 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, primeiramente, para nós entendermos esse texto, nós temos que ver o contexto em que ele está sendo empregado aqui pelo apóstolo Paulo. Se nós lermos aqui o capítulo 8 e o começo do capítulo 9, nós vamos ver que Paulo está anunciando ali que ele passaria ali na igreja de Coríntios para recolher ofertas que os irmãos estavam recolhendo para irmãos mais necessitados de Jerusalém. E até um pouco antes aqui, Paulo diz que é importante que os irmãos já manifestem ali aquilo que eles têm para ofertar, para que eles estejam preparados, né? E para que os irmãos que estão precisando vão passar para recolher, não cheguem lá e se desapontem ou sejam pegos desprevenidos. E aí então Paulo diz isso, né? Ele usa essa frase, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância colherá. Estudando esse texto na tradução, para nós aqui, chegou como que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas se nós olharmos lá no grego original, a palavra que foi traduzida aqui como pouco, talvez poderia ser traduzida como bênção. E então esse texto, a gente poderia lê-lo da seguinte maneira: o que semeia na base da bênção também vai colher. Então nós podemos, vamos assim, entender o texto dessa maneira, né? Onde o que semeia na bênção, e não falando de quantidade, mas, né, na bênção também ceifará. E irmãos, pensando nesse contexto, em que Paulo está escrevendo ali no momento em que a igreja se une para ajudar outros irmãos, né? E aqui entendendo a literalidade do texto, eu pergunto para os irmãos: a ênfase que Paulo está dando está na quantidade da oferta ou na intenção? Porque o capítulo 7, o versículo 7, ele é bastante esclarecedor, né? Porque ele diz: cada um contribua segundo estiver no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, se nós estamos falando da lei da semeadura, da oferta, da colheita, para nós entendermos o que ela é, nós devemos entender também o que ela não é. Acontece que, infelizmente, no nosso meio, existe uma teologia pregada, que a gente chama de teologia da prosperidade, onde é pregado que quanto mais você der, mais o Senhor vai te devolver. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Muitas vezes esse texto é interpretado nesse sentido. Mas nós podemos ver aqui que o sentido que Paulo diz não é bem esse. E se assim fosse, irmãos, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, dos discípulos de Jesus, a vida que eles viviam. Não era uma vida luxuosa, não era uma vida que esbanjava riquezas. Se então Paulo entendesse dessa forma, né, seria simples para ele viver uma vida luxuosa. E um outro erro que nós podemos cometer, se nós interpretarmos esse texto dessa maneira, é que nós entraríamos na questão de comprar uma bênção, né? A reforma protestante aconteceu por causa disso, né? Lá atrás, na época de Lutero, a igreja vendia bênçãos, né? As
salvação era comprada com moedas, né? E então surge os reformadores, né? Onde, no ato de não concordar com isso, né, surge aí o movimento protestante. Então a salvação volta a ser pela graça de Deus, né? E não mais no comercializado. Então nós não podemos cair no erro de pensarmos com a cabeça da teologia da prosperidade, com a intenção de quanto mais eu der, mais o Senhor vai me retribuir. Porque o Senhor não tem a obrigação de nos dar nada. Se nós pensarmos dessa forma, nós estamos obrigando o Senhor a nos retribuir, né, como se fosse uma condição para isso, né? Mas não é assim. Nós sabemos que não é assim que Deus trabalha. Deus é o dono, irmãos, do ouro e da prata. A sua palavra diz isso. E Deus abençoa quem Ele quer. Nós vemos ímpios prosperarem, mas também vemos pessoas santas prosperarem, né? Então é o Senhor quem decide, né? O versículo 5 aqui, que nós não lemos, mas diz assim, ó: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me prendessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciando para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então esse versículo aqui, ele fala que isso que estava sendo ofertado, quem foi beneficiado, quem recebeu essa bênção, foram os irmãos que estavam recebendo esses mantimentos, essas coisas que os irmãos estavam ali ofertando. E de nenhuma forma quem estava ofertando seria o abençoado. Então todo esse contexto aqui que nós estamos vendo, do que Paulo está falando, nos leva longe da interpretação que nós temos de que quanto mais eu investir em Deus, mais Ele vai me retribuir. Então, mais do que a quantidade, nós devemos nos preocupar com a nossa intenção, de como estamos ofertando e o que estamos ofertando. Porque talvez a gente, quando lê esse texto, a gente se remete, né, traz para o nosso coração a questão financeira do dinheiro. Mas como eu iniciei falando, a lei da oferta e da semeadura, ele é um princípio espiritual, muito além do físico. Então, quando nós falamos de semear e colher, nós não estamos falando somente de dinheiro, de bens materiais, mas sim de questões espirituais. Então, a lei da semeadura não garante prosperidade na terra, que é o que alguns líderes gostam de enfatizar quando leem esse tipo de texto. Então, convido os irmãos para abrir Tiago 2, 5. Tiago 2,5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Quando nós lemos esse texto, irmão, nós vemos que o cristão, ele não deve esperar a sua recompensa aqui na terra. As promessas que o cristão recebe, elas estão sempre voltadas para uma vida após essa, uma vida no céu. Lá no céu nós vamos desfrutar das promessas que nós temos, né? Aqui na igreja a gente fala muitas vezes sobre isso, né? A prosperidade financeira, ela não deve ser uma inimiga do crente e de ninguém, né? Todo mundo deseja prosperar, deseja uma vida confortável, mas a palavra de Deus, ela nos promete coisas muito maiores que uma vida confortável, uma casa grande, um carro luxuoso, viagens todo mês, né? Elas nos promete uma vida inteira ao lado do Pai, uma eternidade em paz. Isso que a palavra de Deus nos traz. Então Paulo e os discípulos, como eu disse, eles não eram abastados. Então essa questão da lei da semeadura, ela vai enfatizar a sua intenção. Então Jesus elogiou a oferta da viúva pobre naquela passagem, em que ela deu uma moeda e Jesus a elogiou dizendo que aquilo era tudo que ela tinha. Então, se a quantidade da oferta fosse algo essencial, além da intenção,
Jesus não teria olhado para a viúva com esses olhos, né? Porque talvez a oferta dela era a menor de todas, mas para Jesus ela se tornou a maior. Então ela foi digna de elogio do Senhor, porque ela ofertou tudo que ela tinha. Mas além da quantidade estava a sua fé. A fé daquela mulher foi vista por Jesus e a fé foi elogiada. A lei da semeadura serve para nós como um alerta. Eu gostaria de abrir um outro texto que fala sobre a semeadura. Está em Gálatas 6, 5. Os irmãos acompanhem aí um outro texto. Gálatas 6, 5. Nós vamos ler do 5 ao 9. Diz assim, Gálatas 6, 5: Porque cada um levará o seu próprio fardo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui o apóstolo Paulo está falando de dois grupos de pessoas: um que semeia na carne e o outro que semeia no Espírito. Assim como Jesus fala de dois caminhos, duas portas, duas consequências, aqui o apóstolo Paulo está falando mais ou menos na mesma linha, né? Onde cada grupo tem a sua consequência. Então aquele que planta pecado vai colher em pecado. Aquele que planta em espírito, em uma vida santa, colherá a vida eterna. Bastante simples. Quando nós falamos de lei da semeadura, nada mais é do que a relação causa e consequência, ação e reação. Então o plantio precede a colheita, mas aquilo que você planta, você vai colher, né? Se nós olharmos para o aspecto prático, se você plantar uma semente de laranja, não vai nascer de um abacaxi, né? Se você plantar uma semente de soja, ela não vai dar trigo, né? Então é bastante simples de nós entendermos o conceito por trás dessa lei, né? Então, quando Jesus fala lá na porta, ele deixa bem claro que a consequência de quem plantou entrar pela porta estreita será a salvação, mas aqueles que entram pelo caminho largo, fácil, né, a destruição. No versículo 9, nós vimos que o apóstolo Paulo fala de uma perseverança. Ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Então aqui fala de perseverança, fala de fazer o bem. O próprio texto de Gálatas, se nós voltarmos aqui no capítulo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está falando dos frutos do Espírito. E aí a irmã Aurinete, né? Eu nem sei se ela chegou a terminar já, mas ela estava fazendo um estudo sobre os frutos do Espírito. Então, toda vez que a irmã vinha, ela falava sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, irmãos, nada mais é do que o DNA do cristão, né? O cristão, ele tem que ter no seu DNA, sua identidade tem que ser os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, mansidão, né? Enfim, toda aquela lista de ações ali que nos é apresentada como frutos do Espírito. Então o cristão, ele deve sempre fazer o bem. Os irmãos seguindo ali aquela lista de frutos do Espírito, a sua semente vai ser sempre plantada em Espírito, como diz aqui no texto de Gálatas. Então a sua colheita será sempre uma colheita em Espírito também. Então, fazendo a interpretação aí desses dois textos, nós vamos passar aqui para uma parte mais prática agora, falando sobre essas sementes, né? O que nós devemos entender sobre a lei da semeadura é que todas as nossas ações, decisões, escolhas, são sementes
que nós plantamos. E aí a gente pode enumerar aqui algumas questões. Por exemplo, hoje nós temos aqui a Júlia, né, que está sendo apresentada para o senhor. Tem lá atrás o Daniel, Rafael, a Elisa, tem um Azaf ali mais novo. São as crianças, né? E quem, assim como eu, é pai dessas crianças, tem uma responsabilidade muito grande do que está sendo semeado na vida dessas crianças, né? Quantos pais colheram frutos amargos quando os filhos ficaram adultos, porque não souberam plantar ou plantaram sementes ruins na vida dos seus filhos quando eram crianças? O pastor acabou de falar aqui, usar o exemplo, né? O dia de amanhã nós não sabemos, mas nós estamos plantando no coração deles, né, o fruto que nós queremos que eles recebam. Então, quando a gente fala aqui da escola bíblica dominical, a gente dá uma puxada às vezes de orelha nos pais com relação às crianças, é por causa disso, né? É melhor o seu filho estar em qualquer outro lugar, assistindo uma televisão, no celular, seja onde for, ou no domingo de manhã estar aqui na sua sala com as crianças da sua idade, com uma linguagem apropriada para a idade delas, aprendendo histórias bíblicas, valores cristãos, né? Conhecendo a Deus. Então tudo isso são sementes que estão sendo plantadas, né? As crianças vão tomar suas decisões, como o pastor disse, né? Mas cabe aos pais plantar. Esse domingo a gente estava falando sobre a mordomia aqui na sala da maturidade cristã, mas em outro momento nós falamos bastante sobre a educação de filhos. Nós entendemos que as crianças não nos pertencem. Vou falar para o Irã e para a Daniela, né? A Júlia não pertence a vocês. A Júlia é de Deus, mas Ele deu a Júlia para vocês cuidarem dela. E assim são todos os nossos filhos. O princípio da mordomia é isso: as coisas que pertencem a Deus, mas cabe a nós a responsabilidade de cuidar. E como nós vamos cuidar dessas crianças, né? O que nós vamos semear hoje vai refletir lá na frente, né? Quando eles forem adultos, adolescentes, crianças, e começarem a tomar suas decisões, né? Vamos abranger mais aqui essa questão. Um discipulado, né? Um pastor que eu conheço que semeou, né, na vida de jovens ali no Ministério de Louvor, né? Discipulado na vida desses jovens, né, pastor Godinho? Hoje nós estamos tudo na casa dos 30, né? Mas já tivemos 16, 15, 17, né? E o pastor sempre ali discipulando, caminhando conosco. Hoje em dia, a liderança da igreja, vamos dizer, uns 50%, 40% vem do louvor, né? Eu falo somos porque eu estou nesse grupo, somos jovens que foram discipulados pelo pastor desde a adolescência e que hoje estão ajudando o pastor na condução da igreja, porque o pastor semeou na vida desses jovens, semeou nesse ministério e hoje ele colhe aquilo que foi semeado lá atrás. O mesmo acontece na nossa fidelidade com Deus, né? Nós sabemos que a fidelidade com Deus nos faz colher, né, a fidelidade de Deus para conosco. Então, aquele que é fiel ao Senhor, quantos testemunhos nós já não vimos de irmãos que testemunharam a sua fidelidade a Deus e foram recompensados por isso? E aí nós entramos tanto no aspecto material como também espiritual, né? Fidelidade no casamento. Uma pessoa que planta infidelidade no seu casamento, o que ela vai colher? O que essa família vai colher, né? Da mesma forma, o contrário. Quem planta fidelidade no casamento vai colher os frutos dessa fidelidade. Nos estudos, né? Nós sabemos que uma das profissões mais desejadas ali é de médico, né? Eu estava até conversando com o rapaz lá do escritório, como assim, minha mãe sentiu um pouco comigo, ela devia ter sentido mais para eu ser médico, né? Mas nós sabemos que é um preço a ser pago muito grande, né? O médico tem que estudar muito, nem todo mundo consegue semear, né, aí nos seus estudos para se tornar médico, mas os estudos eles devem ser semeados durante toda a vida do aluno, né? A gente está falando aqui da profissão, mas um aluno ali que semeia na sala de aula, os mais novos, aquela bagunça, aquele fundão,
Você vai chegar no final do ano, ele vai ver os outros que estavam sentados lá na frente, ele vai de férias, e ele está lá de recuperação, estudando. Então tudo isso são consequências do trabalho, né? Quantas pessoas será que em 2025 não plantaram ali desinteresse, falta de pontualidade, desorganização, e podem colher agora em 2026 uma demissão? Ou o contrário, né? Quantas pessoas não têm plantado ali a semente da pontualidade, da retidão ali, de fazer tudo certo, e vão ser promovidos em 2026, vão receber um aumento de salário? E mais importante, na vida espiritual, né? Como tem sido a plantação das nossas vidas na questão espiritual, né? Quem planta oração vai colher o quê? Né? Quem planta louvor, quem planta leitura da palavra, vai colher o quê? Né? E quem não planta nada disso? Qual fruto vai sair dessa semente? Né? Então, o que plantamos é tão importante como plantamos. Né? Nós vimos aqui, desmistificamos um pouco a questão da quantidade, né? Sim, da intenção, mas o que plantamos é tão importante quanto como plantamos. Né? Como plantamos. Nós lembramos também da parábola do semeador, e lembra que quando nós falamos aqui da parábola do semeador, tinha aquela ilustração, né? Que a semente era lançada dessa maneira, e algumas caíram no lugar certo, e algumas caíram em outros campos. Aquelas sementes que foram plantadas de maneira errada, caindo no solo rochoso, no solo espinhoso, no solo duro, não germinaram, né? Não tiveram ali o fruto esperado. Então todas as nossas atitudes são sementes que nós vamos colher lá na frente. Um outro aspecto é a questão do tempo, né? A colheita, ela não é instantânea, né? A geração de hoje, e eu me incluo, todo mundo se inclui, né? Todo mundo está na geração de hoje, até quem é mais de idade já está nesse ritmo acelerado da troca de informações constante e muito rápida. Então é comum essa ansiedade que nós temos de que tudo tem que ser resolvido rápido. Nós fazemos hoje, nós queremos ver hoje ainda, né? Mas a lei da semeadura, irmãos, ela tem o seu tempo, né? Então, uma semente, ela tem o seu ciclo natural. Se nós estamos falando de uma lei que nós estamos fazendo paralelo de uma lei física, de uma lei espiritual, a semente, ela tem o tempo de germinar, de brotar, de crescer e de dar um fruto e ainda de amadurecer, né? Então, só depois vem a colheita. Então, a colheita ela não pode acontecer antes de toda essa etapa acontecer, né? Em Gálatas 6,9, que é o texto que nós vemos agora há pouco, nós falamos sobre isso, né? Então, lá em Gálatas 6,9 diz assim: se nós não nos desfalecemos, vai chegar o tempo que nós vamos colher. Estou caminhando aqui para o final. Então, a semente tem que morrer. Esse é um outro princípio da botânica, né? Da agricultura, em que a semente ela precisa morrer. Quando a semente cai na terra, ela precisa morrer para que ela se desenvolva. Lá em João 12, 24, nós temos um exemplo disso. Vamos abrir lá para nós vermos. João 12, 24. Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então a minha plantação não deve ser feita ser feita com vista à recompensa, né? Nós temos que plantar a nossa semente com generosidade. Quando nós iniciamos aqui essa fala de hoje, falando do texto lá de Paulo, é justamente para enfatizar essa questão da intenção, da plantação, não com um objetivo à vista da colheita somente, mas entendendo o que diz Gálatas lá sobre os frutos do Espírito, e sobre essa questão da semeadura, de semear nos frutos do Espírito, para que nós, de forma, vamos dizer assim, natural,
vamos sempre colhendo frutos, né? Não vou pensando de forma egoísta, né? Ou de forma interesseira, que isso pode, já que nós estamos falando nessa questão de agricultura, impedir que essa planta, essa semente germine, né? Mas deve ser algo com generosidade. Então, não posso ter tudo que eu quiser pensar no que eu vou receber em troca. Quem não pensa assim, irmãos, é o pessoal de outra religião, né? Por exemplo, os espíritos, eles são um povo reconhecidamente muito filantrópico. Então, muitos movimentos de filantropia, de ajuda, nós vemos da parte dos espíritas. Mas por que eles fazem isso? Com qual intenção? De aliviar o seu karma, de aliviar, né, o seu fardo ali. Não fazem, talvez, com a intenção de ajudar o próximo pela essência do que isso representa, né? Mas com essa questão de, vamos dizer assim, aliviar o julgamento sobre si, né? Já que eu fiz tantas coisas más como pecador, eu vou me redimir um pouco ajudando os pobres, ajudando as crianças. Mas o cristão, ele deve pensar diferente. Ele deve fazer isso sem esperar recompensas desse tipo, né? Pensando no que ele vai colher aquilo. Como eu disse, os frutos do Espírito tem que ser a identidade do cristão, então isso tem que acontecer de forma genuína, né? No dia a dia, no cotidiano de cada cristão. Eu gostaria ainda de ler mais 2 textos com os irmãos. Um está em Lucas 6:38. Que diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão também. Fazendo esse estudo, eu li uma frase do pastor Luciano Subirá, que diz assim: tudo que não é movido por fé ou amor, em essência é pecado. E eu fiquei refletindo sobre isso. E tudo que não é feito em fé e amor, em essência, se torna pecado. Então, tudo que nós fizermos não deve ser com a intenção de recebermos algo em troca, né? Com um interesse, mas de forma amorosa e em fé. O último texto que eu quero ler com os irmãos está em Mateus 6, 19 e 20. Já caminhando aqui para a nossa conclusão. Então, Mateus 6, 19. Diz assim: tesouros no céu. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntei para vós outros tesouros na onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E aí termina com o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então nós, quanto cristãos, nós devemos saber que nós semeamos aqui, muitas vezes nós podemos colher bons frutos aqui, mas os frutos principais para nós tem como promessa lá onde a traça e a ferrugem não corroem, que é no céu, onde o próprio Jesus disse, né? Não junteis tesouros. Muitas vezes a gente corre atrás de coisas, tanto materiais como espirituais, e até mesmo de recompensas pessoais, aqui nessa terra. Mas o cristão deve estar sempre voltado para a promessa maior que ele tem sobre a sua vida, que é a promessa da salvação. E são recolher esses frutos na eternidade. Nós devemos entender também, mais 2 advertências aqui, que a colheita é uma recompensa da graça, não dos méritos. Então, como eu disse, o Senhor é o Senhor de tudo pertence a Deus. Então, o fato de nós colhermos aquilo que nós plantamos é pela graça de Jesus, né? Pela graça de Deus. Não é algo que deve ser reconhecido pelos nossos méritos, mas sim porque Deus nos possibilita e nos dá essa consequência de colhermos o que plantamos como uma graça, né? E por último, a colheita é inevitável.
mas o sucesso será consequência de como plantamos. Não somente de como plantamos, né? E também de como plantamos, onde plantamos, né? E não somente de quanto plantamos. Tão importante como o que plantar é como plantar, né? E mais importante até muitas vezes do que o quanto plantar. Então que nós pensamos nisso, né? Eu até, quando comecei esse estudo, não me liguei que essa semana é semana de oração, né? Então eu trouxe esse estudo mais pela questão do ano novo, né? Quando eu falo que é o tempo que nós, quando vem na virada de ano, é o tempo que nós fazemos promessas, planos, né? Não é de forma pejorativa, mas é porque realmente é assim. Todo mundo tem ali os seus planos, né? Quem não fez plano aí para perder uns quilinhos em 2026, né? Ou começar um projeto novo, um ministério novo. Então é uma época do ano em que nós fazemos muitos planos, né? Fazemos reflexões. Então nós devemos pensar sobre isso, né? Que a lei da semeadura ela é inevitável. Então as coisas que nós vamos colher lá na frente, elas dependem de como serão plantadas hoje ou como foram plantadas. Então que nesse ano que está se iniciando, nós temos isso no nosso coração, né? Mas sempre entendendo que a fidelidade para com o Senhor tem que nortear o nosso coração, né? E os frutos do Espírito devem estar diante de nós. A fidelidade com Deus é recompensada. A própria palavra de Deus diz isso, né? Então nós devemos pensar sobre isso, sobre a lei da semeadura, que tanto aparece na Bíblia, né? Por algum motivo ela aparece e nós entendemos, né? Que cada consequência, cada ato que nós temos gera para nós uma consequência. E sejam semeadas em espírito, para que nós possamos colher também essas bênçãos em espírito. Amém?